Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Se alguém me perguntasse qual a exata definição de cura quântica, eu responderia: a cura quântica é a capacidade de um modo de consciência, a mente, para corrigir espontaneamente os erros em outro modo de consciência, o corpo. Trata-se de um processo fechado em si mesmo. Se me pedissem uma definição mais abreviada, eu diria apenas que a cura quântica produz a paz. Quando a consciência se fragmenta, desencadeia uma guerra no sistema mente-corpo. Essa guerra está por trás de muitas doenças, originando o que a medicina moderna define como componente psicossomático das enfermidades. Os rishis talvez a denominassem o medo nascido da dualidade e a considerassem não um componente, mas a principal causa de todas as moléstias. O corpo enviará vários sinais para indicar que existe uma guerra. Há pouco tempo, uma mulher franco-canadense veio me procurar porque sofria do mal de Crohn, uma grave perturbação intestinal caracterizada por diarreia crônica incontrolável e acompanhada de dolorosa inflamação. Embora a causa do mal de Crohn seja desconhecida, sabe-se que ele ataca principalmente jovens adultos e pode estar ligado a uma deficiência no sistema imunológico. O trato intestinal é muito sensível a estados emocionais e, no caso dessa paciente, não me surpreendi ao ouvir que ela trabalhava longas horas sob forte tensão em uma agência de propaganda no centro de Boston. Depois de conversar um pouco com ela, descobri que alguns anos antes aprendera a meditar. Perguntei se ainda se entregava à prática e a paciente respondeu que não tinha tempo. Quando ocasionalmente sentava-se para meditar, não adiantava muito, porque em geral adormecia em poucos minutos. Então, eu quis saber se ela havia adaptado sua dieta para ajudar sua condição, se diminuíra o ritmo de vida ou se pensara em se transferir para um emprego menos estressante. Demonstrando certa impaciência, a mulher respondeu não, de novo. Não pretendia permitir que aquela doença, que lhe causava tantas dificuldades, governasse a sua vida. Olhe, falei, você tem uma doença muito grave. Se essa inflamação persistir, talvez seja necessário operá-la para se retirar partes do intestino. E então, o que você vai fazer? A paciente estava muito a par de sua enfermidade e não tive de me alongar muito sobre algumas tristes possibilidades que a esperavam. A cirurgia em questão envolve considerável desfiguração, já que ao se remover parte do intestino é preciso colocar um tubo e bolsa externos para se recolher a eliminação. Apesar de todo esse desconforto, a doença não está curada e tende a voltar em outras partes do intestino. É por isso que estou aqui, respondeu a mulher. Quero uma técnica mental que me ajude a continuar a levar uma vida normal. Eu via o resultado do que os rishis denominavam como equívoco do intelecto. O corpo da paciente estava gritando por cura, e era o que pedia sempre que a mulher tinha uma crise. Ela nem mesmo podia fechar os olhos para meditar sem que o corpo se agarrasse em desespero a algum tipo de alívio sob forma de sono. No entanto, sua mente interpretava esses gritos de socorro como irrelevantes ou aborrecidos.
A mulher insistia em levar uma, abre aspas, vida normal, fecha aspas, extremamente estressante, que seu organismo não estava preparado para suportar. Esse não é um tipo de doença contra o qual você pode lutar, falei, porque não há ninguém para combater a seu lado. Expliquei que os mesmos neuropeptídeos que registravam o estresse em seu cérebro eram produzidos em seu intestino. Quando ela sentia medo, frustração ou preocupação, emoções idênticas estavam sendo vivenciadas em seu abdômen, literalmente idênticas. Acrescentei que, em minha opinião, ela não necessitava de uma nova técnica mental. Precisava deixar seu corpo fazer o que queria, ou seja, curar-se. O melhor meio de cooperar para isso era dar ao corpo o descanso que ele estava exigindo, meditar, modificar a dieta e se dar conta de que nenhuma gratificação extraída do emprego poderia superar o perigo em que se colocara. A natureza procurava lhe dizer algo muito importante, e uma vez que prestasse atenção a ela, seus problemas se corrigiriam por si. Em um caso como o seu, prossegui, você já tem o melhor remédio com o qual poderia sonhar, sua própria atenção. Neste momento, a qualidade dessa atenção é temerosa e tensa, e por isso não há melhora. No entanto, assim que sua percepção se assentar e perder o medo, seu corpo irá se recuperar. Só depende de você. A paciente ouviu-me com interesse, mas senti que não estava gostando do que eu dizia. O equívoco do intelecto é insidioso. Ele se recusa a acreditar que tudo está acontecendo numa realidade mente-corpo e cria a ficção de que o corpo doente está em algum outro lugar, em qualquer lugar que não seja aquele em que se encontra. A enfermidade é um nítido sinal de que há uma guerra em andamento. De acordo com a Ayurveda, o conflito está se desenrolando aqui dentro, ao contrário do que afirma a teoria da doença causada por micróbios, que procura nos dizer que a guerra começou lá fora, por invasores de todos os tipos, bactérias, vírus, carcinógenos, etc., que estão à espreita, prontos a nos atacar. Contudo, pessoas saudáveis vivem entre esses perigos com muita segurança. Somente quando o sistema imunológico falha, como no caso da AIDS, nos conscientizamos de que nossa pele, pulmões, mucosas, intestinos e muitos outros órgãos aprenderam a coexistir com organismos externos em delicado equilíbrio. A pneumonia que os aidéticos habitualmente contraem é causada por uma variedade do pneumocistis, sempre presente nos pulmões de todos nós. O vírus da AIDS ativa essas enfermidades de dentro para fora, ao demolir uma parte do sistema imunológico, as células T, rompendo assim a rede de informações que nos mantém como um organismo. De fato, somos essa rede que se projeta no mundo como corpo, emoções e ações. A rede também não termina conosco. A ideia simplista de que os micróbios são nossos inimigos mortais é apenas meia-verdade, porque eles também fazem parte dessa rede. Todo o mundo vivo está indissoluvelmente ligado ao DNA, que ao longo de um canal evoluiu como bactérias, em outro como plantas e animais, e num outro ainda como ser humano. O ambiente, lá fora, coopera com o aqui dentro, como duas polaridades, em certo sentido completamente opostas, mas em outro totalmente complementares. Se você olhar para a realidade do ponto de vista de todo o DNA, não apenas o humano, então há uma rede global de informações que deve ser mantida viva e saudável. O vírus, por exemplo, são capazes de sofrer mutações muito rapidamente. É por isso que a vacina que o imuniza contra a gripe deste ano, em geral, não será eficaz no próximo. O vírus da gripe já deve ter sofrido mutação em algum lugar do mundo, transformando-se numa linhagem completamente diferente.
Um dos muitos talentos inauditos do vírus da AIDS é sua capacidade de sofrer mutações 100 vezes mais rápido do que um vírus típico, como o causador da gripe. Os pesquisadores recentemente especularam se o motivo pelo qual os vírus sofrem mutações com tanta rapidez está na necessidade de acompanharem o passo do surgimento de novas variantes de bactérias, levando assim a todas as partes do planeta a notícia de que a vida está mudando. Pegar uma gripe, portanto, é como se atualizar com as notícias. Seu DNA fica sabendo sobre as alterações que estão desafiando o DNA do mundo e então enfrenta o desafio, não de forma passiva, mas ativamente. Ele precisa provar sua viabilidade sobrevivendo ao vírus. O sistema imunológico se apressa a enfrentar o invasor e eles se engalfinham em batalhas, molécula contra molécula. Toda a operação ocorre num átomo e não há espaço para erro. As células macrófagas avançam rapidamente para descobrir a identidade dessa nova forma de vida, sondar suas fraquezas vitais. Em seguida, mobilizam o material genético em seu próprio DNA, que romperá as moléculas do vírus, tornando-as inofensivas. Ao mesmo tempo, as células imunológicas também destroem qualquer uma das células do corpo que deram abrigo ao invasor. Essas células hospedeiras infectadas ainda não morreram de gripe. Elas estão empanturradas de vírus vivos que constituem uma ameaça, mesmo depois de as células imunológicas terem eliminado toda a gripe que circula na corrente sanguínea. Para matar uma célula hospedeira infectada, certas células imunológicas, as células T exterminadoras, prendem-se externamente a ela e fazem buracos na parede celular. Como um pneu que se esvazia, a célula hospedeira perde seu conteúdo líquido e vai murchando até morrer. No entanto, a célula hospedeira não é apenas eliminada. Seu DNA também é destruído por outros sinais vindos das células imunológicas agressoras. Esse é um aspecto absolutamente fascinante de todo o processo. O que realmente acontece é que um pedacinho de seu DNA, a célula imunológica, está destruindo outro pedacinho de seu DNA, a célula hospedeira, que de fato não passa de uma cópia de si mesmo. A única diferença entre os dois é que o segundo pedacinho de DNA, o do interior da célula hospedeira, cometeu o equívoco de cooperar com o vírus da gripe. Ninguém sabe por que isso acontece. Como vimos no capítulo anterior, nossas células misteriosamente deixam-se matar de dentro para fora quando os vírus as atacam. Em termos físicos, o vírus não é páreo para a célula, pois é milhares de vezes menor e menos complexo. Como escreveu um médico, é como se uma bola entrasse pela janela de um arranha-céu e todo o prédio ruísse. Você poderia pensar que equívocos desse teor demonstram a imperfeição da inteligência do corpo, mas isso seria superficial demais. O que realmente acontece num caso como o que descrevi é um notável exemplo da cura quântica em funcionamento. De fato, a ideia de que está havendo uma guerra é outra meia-verdade, pois quando um pedacinho do DNA destrói outro, estamos sendo testemunhas de um processo totalmente autocontido. Cada segmento da reação contra a doença, desde as células patrulheiras, que de início vão de encontro ao invasor, até as células hospedeiras que o abrigam, aos macrófagos, as células T ajudantes, as células T exterminadoras, as células B e assim por diante, são todos o mesmo DNA expressando suas várias capacidades. Em outras palavras, o DNA decidiu montar em seu próprio favor um drama em que todos os personagens são desempenhados por ele mesmo. Por que o DNA usaria uma máscara para sucumbir ao vírus e outra para avançar e destruí-lo? Ninguém até agora conseguiu uma resposta para essa profunda questão,
mas ela deve ter sua lógica no esquema da vida, o drama maior encenado por todo o DNA do mundo. Só posso especular que estamos presenciando o DNA enriquecer a vida, acrescentando-lhe o máximo de variações que possivelmente podem existir no planeta. Nada do que acontece ao DNA é perdido, tudo fica no interior do sistema autocontido. Uma vez derrotado o vírus da gripe, o DNA registra o combate produzindo novos anticorpos e, abre aspas, células de memória, fecha aspas, especializadas que ficam flutuando no sistema linfático e na corrente sanguínea por anos seguidos, aumentando o imenso depósito de informações que o DNA vem acumulando desde que a vida começou. É assim que ele faz de você um ator no palco do mundo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.